Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Aqui é o Tony Ventura, especialista em tecnologia, e hoje a gente está com mais um episódio do Tecnologicamente Falando, com um convidado muito especial chamado Josemar Saraiva. Ele é da Dell Technologies e especialista em proteção de dados. A gente vai falar sobre carreira, futuro, tecnologia e muito mais. Tá pronto? Tá preparado? Então vem com a gente nesse papo. Oi, Josemar, tudo bem? Muito prazer em ter você aqui. Muito prazer, o prazer é meu. Como é que você está se sentindo hoje? Hoje eu estou muito bem, né? Pós-feriado, né? Esse bate-papo aqui, então assim, sorriso no rosto. De certa maneira renovado. Bacana, então muito bom. Vida que segue. Você usa tecnologia para se sentir melhor no dia a dia, de alguma forma, para melhorar a sua qualidade de vida? Tony, não tem, né, como não utilizar a tecnologia, né? Assim, o mundo ele está passando por essa transformação. É verdade. Então vou dar um exemplo aqui, né? Eu sou de certa maneira privilegiado porque durante o processo da pandemia eu consegui sair para pedalar dentro aqui do condomínio. Então, Quer dizer que a sua bicicleta é tecnológica, não, né? Não, a bicicleta não, mas, por exemplo, o Strava, né, que é um aplicativo, você deve conhecer, ele apoiou bastante aí a criar aquela rotina, a criar uma sequência, e, enfim... Eu não conheço o Strava, não. Conta um pouquinho, que aplicativo é esse? O Strava você não... Poxa, não Tony, todo mundo conhece, cara, ainda mais eu aqui que, né, com essa forma arredondada... Depende do estilo de vida da pessoa. O que o Strava faz? O Strava é um aplicativo que fica, né, através de localização via satélite, ele movimenta e fica monitorando, né, o seu trajeto, inclusive com altitude, monitorando a altitude, o tempo, o quanto você percorreu. Isso vale, né, para uma caminhada, para um pedal. Eu utilizo bastante já ele e tem ajudado bastante. Você sabe que eu participei de uma maratona digital recentemente. Eu poderia usar um aplicativo da Nike ou algum outro aplicativo qualquer. Eu tinha que caminhar 100 quilômetros em um determinado período de tempo para ganhar um troféu, e o troféu era lindo. Eram várias peças de metal de diversas partes do mundo. Então, cada 10 quilômetros que você caminhava, você ganhava uma parte do mundo de metal. Se você ganhasse o troféu inteiro, você juntava o mundo inteiro. Era muito interessante. Eu consegui andar 100 quilômetros aí em 3 meses. E quantos países? Foram 6 ou 7, que uma era 25 quilômetros, outra meta era 8, outra meta era 12, era assim. Que bacana. Muito bacana. Então é um prazer ter você aqui. Você hoje está na Dell, mas eu queria perguntar para você como você chegou até a Dell. A Dell é uma empresa fantástica, imensa no mundo inteiro. Eu nasci e vivi minha infância ouvindo a palavra Dell do meu pai e de pessoas próximas, que eles adoravam também tecnologia. E como é que você chegou até a Dell? Você tem um histórico de tecnologia, um background da área de informática? Olha, muito interessante sua pergunta, Tony. Acho que gastaria o tempo todo da entrevista criando, né, o contexto de como é que eu consegui chegar aqui na Dell. Mas eu vou tentar resumir isso para você, né? Tentar facilitar a sua vida aí, né? A minha formação, embora, né, eu esteja numa área de tecnologia, eu fale de tecnologia, a minha formação ela não é de tecnologia, a minha formação é administração de empresas. Mas como é que eu entrei no mundo de tecnologia, né? Isso é muito curioso. Eu comecei, né, na década, né, de 90, logo quando teve uma abertura de mercado, né, trabalhando ali meio que autônomo e criando, né, montando computadores. Então, conseguia, né, ir para o Paraguai, né, onde tinham acesso à placa-mãe, a processador. Era um kit, na verdade, que você comprava e, assim, as empresas de tecnologia ainda começando a entrar no Brasil, né? Você comprava kit, você já montava computador. A gente está falando de quando? 97, 96, 97, então eu quase estava começando aí nas lan houses ali, estava começando as lan houses, começou na época de 2000 ali no Brasil, né? Pois é. Que meio que explodiu, você montar computador naquela época virou moda, né? Você começou então um pouco antes disso. Um pouco antes. Passei ali por
386, 486, 586 antes do Intel, né? Antes do Pentium. Pentium 75, então, e era curioso porque isso ele me deu uma visão, né, da infraestrutura. Então, porque hoje em dia, né, o meu menino, um dia desse, montou um computador para ele. Eu olhei a placa-mãe e falei, mas cadê os jumpers? Não tem mais jumpers, né? Agora você seta isso na BIOS da máquina. Antigamente você tinha que abrir o manual, né, entender ali qual que era a frequência do processador, a voltagem, né? Porque se você não setasse ali, você ia queimar o processador, endereçamento das portas. Então, tudo isso me deu uma bagagem muito grande para poder entender as questões, né, da infraestrutura. Então, foi quase um autodidata ali, porque, né, eu tinha inicialmente comprado um computador pessoal da IBM, né, que já veio montadinho, bonitinho, só que me atendia no que eu precisava. E aí ali eu vi a oportunidade, né, de criar o meu computador e aquilo se tornou um negócio. Então ali eu entrei. Começou como empreendedor, então? Comecei como empreendedor. Vi uma oportunidade de negócio e começou a montar. E como é que você começou a vender isso para outras pessoas? Porque na época talvez fosse um pouco mais difícil você explicar que você montava computadores para as pessoas no momento que muita gente comprava computadores já prontos ali, né? Compaq e outras marcas. Exatamente, foi o boca a boca, né? Então as pessoas, né, com acesso à internet começando ali a aparecer, né? Eu acessava a internet via BBS do Mandic, né? Modem 7200, aquela, né, performance toda. E era engraçado que a gente demorava uns 3 ou 4 minutos para fazer a conexão, né? Que tinha aquele barulho ensurdecedor e depois ainda tinha que conectar, e muitas vezes não conectava quando a gente tentava, então era que nem ligar um carro que não estava ligando ali, né? Tentava a internet uma vez, tentava outra, até conseguir, umas 4 ou 5 vezes, pelo menos comigo era assim. Pois é. Não, isso dependia muito, né, da qualidade da linha telefônica, ruído na linha, enfim, tinha muitas variáveis, ainda hoje tem muitas variáveis, imagina, né, mais de 20 anos atrás. E aí fui indo, né? Em 99, 98, 99, eu não vou conseguir agora acertar com precisão a data, mas teve, aí eu precisaria revisitar aqui o nosso histórico econômico. A gente, né, antes disso, tinha uma relação real-dólar, né, nossa moeda, com dólar muito próxima. E aí, em 98, 99, teve uma quebradeira geral, né? O risco do país subiu lá em cima, o dólar disparou. E essa realidade, né, entre insumos que eu precisava para montar os computadores e fazer a venda, ela realmente ficou muito discrepante. E aí esse mercado ele deu uma derrubada. Eu, como empreendedor, me vi ali na necessidade de buscar uma outra fonte de renda. Mas você conseguia se manter na época, você era jovem, você conseguia se manter com o dinheiro que você ganhava dessas montagens de computador antes do dólar subir? Olha, eu vou dizer para você que, para minha realidade, né, naquela época, se eu tivesse a cabeça, a gente sempre vive dizendo isso, né? Pô, se eu tivesse a cabeça que eu tenho agora com 20 anos, eu estava milionário, né? Cara, eu não tinha cabeça, então assim, tudo que entrava saía, né? Então assim, eu ganhei bastante, dava para me manter, assim. E aí aconteceu essa mudança na economia no país, e aí o que você fez? Você acabou com essa empresa, acabou com esse negócio? Esse negócio, ele meio que, forçadamente, assim, não tinha demanda, né? Então, não fazia sentido ficar montando o computador. O risco era muito alto. E aí eu me vi na necessidade de né, procurar outras necessidades. E aí você comentou das lan houses, né? Poxa, né? Novell estava muito bem, né? A Microsoft com Windows NT, você deve se recordar, estou entregando a idade aqui. A Microsoft com Windows NT não tinha nem o Active Directory ainda. Né? Então eu falei, poxa, eu vou me capacitar, vou me certificar em redes. E aí eu procurei entender mais, né, as redes locais, né, não redes de telecomunicações, mas as redes, as LANs. E me capacitei também na Microsoft, no Windows NT. Fui atrás da certificação da Microsoft, porque eu vi ali que a Novell estava perdendo um pouquinho de espaço e achava que a Microsoft ia dar um boom ali. Então,
acabei me enveredando aí pela trilha de certificação da Microsoft. E aí apareceu uma oportunidade como consultor, né, como um terceiro, na verdade, num banco, né, aqui em São Paulo. Olha que e aí, nesse banco, eu tive a oportunidade de trabalhar na operação do backup. Então, o backup hoje, desde então, ele se transformou bastante. Essa oportunidade que apareceu foi por causa do certificado que você tirou? Ou não necessariamente? Foi sim, porque durante, né, o processo de certificação, desculpa. Então, durante o processo, no treinamento e durante a certificação, porque você não faz o treinamento e sai certificado, você tem que estudar, se preparar para a prova. E aí, durante o processo de aprendizado da certificação, eu descobri, né, novamente eu vou te entregar aqui a idade, né, tinha um site chamado AP Info, né, que era o centro de encontro dos profissionais de tecnologia. Então, lá as empresas de consultoria que buscavam um determinado profissional com determinado perfil, postavam ali a posição, né, e os profissionais, por sua vez, se candidatavam ali àquela vaga. Era quase um headhunter open, né? Hoje se chama LinkedIn, esse lugar. Hoje chama-se LinkedIn. Mas ainda existe esse site AP Info, né? Olha, eu confesso para você que faz muito tempo que eu não entro nele. Eu não sei nem se existir, eu não sei nem como é que tá a cara, né? Mas você vê a oportunidade da gente ter iniciativa e aparecer online, né? A gente preparar ali nossa página, nosso perfil, porque as pessoas usam até hoje e usam cada vez mais sites para buscar pessoas, buscar oportunidades e buscar profissionais talentosos para trabalhar em grandes empresas. Desde aquela época. É interessante isso. Você vê que a coisa vai se transformando. E aí você entra num banco e conhece ali um novo mundo. Pois é, era um banco alemão, né? Esse banco ele não está mais presente aqui no Brasil. Era um banco alemão, tinha algumas representações na região de Latinoamérica. E aí eu ganhei a atribuição, né, de operar o backup, o ambiente de backup, o operador de backup, efetivamente. E ali eu tive, né, contato com várias tecnologias que, poxa, eu nem imaginava, né? Canal de voz entre a Alemanha e o Brasil, né, encapsulado isso entre isso em 2000, né, 99 para 2000. O pessoal estava trabalhando feito louco, preocupado com o bug do milênio. Ah, né? Eu lembro disso. Então, o bug do milênio. Quando batesse o ano 2000, parece que iriam zerar as máquinas, né? E nada ia andar mais do jeito que... Era meio estranho, eu lembro mais ou menos dessa época. Existia uma preocupação muito forte porque as aplicações e algumas BIOS, as mais antigas, elas não tratavam, né, 4 dígitos para o ano. Então, ou seja, ia zerar, né? Ia sair de 99 a 0. E como é que as aplicações que tratavam aquilo iam se comportar? Ninguém sabia, né? Então, era uma incógnita ali. Então, sim, investimento muito forte de toda a indústria de tecnologia. Foi a primeira vez que a gente ficou com medo da máquina. Certo? Primeira vez. Pelo menos a primeira vez que me lembro. Esperamos que tenha sido a última, né? Eu sei que você vai falar para mim de inteligência artificial, você vai me perguntar sobre machine learning. Aí, a gente vai chegar lá. Vamos chegar lá. E aí você entra no banco e descobre ali um novo mundo nesse banco, e a partir daí você já pula, você vai para outro banco e depois começa a sua carreira no mundo de empresas de tecnologia. Na verdade, ali do banco, abriu uma oportunidade para eu começar a mirar na indústria, né? Então, eu saí do banco, eu fui primeiro para um parceiro da Compaq, né, que fazia venda de dispositivos de armazenamento e dispositivos de armazenamento de backup, né? Armazenamento storage e backup. E lá eu comecei a ter um contato muito próximo com a indústria, né? Porque um parceiro hoje, né, a Ingra, né, ela faz isso muito bem. O parceiro hoje é a extensão, né, da indústria, do provedor de tecnologia, né? É o braço. É o braço, né? Assim, a indústria ela não consegue chegar onde o parceiro chega. E aí, ou seja, tendo a visão da operação de backup, tendo a visão das tecnologias que eu conheci lá no banco, durante esse período no banco, foi um aprendizado assim, que eu diria foram 2 anos de puro aprendizado. Não só relação com as pessoas, conhecer cultura, porque tinham muito expatriados da Alemanha atuando aqui no Brasil. Assim, a cultura do setor financeiro também, Brasil em particular, né, vivendo ali um momento interessante, por conta do Mercosul, que estava bem quente ali. E eu, no meio daquilo tudo, trabalhando na área de tecnologia desse banco.
isso me abriu um horizonte bem interessante. E quando eu fui para esse parceiro da Compaq, né, juntou as coisas, né? Ou seja, a prática no campo, né, no setor financeiro, com a indústria que precisava levar, né, ou seja, unir as coisas. Então, e aí hoje você está na Dell, depois você foi para a Symantec, certo? Eu saindo desse parceiro da Compaq, apareceu um distribuidor de software que estava trazendo um dos concorrentes hoje da Dell, né, para o Brasil. Na época era uma empresa de software que estava representando a empresa Commvault. Commvault é um software de gestão de backup. Tá. Nasceu ali na década de 86, 87, dentro de um grande data center nos Estados Unidos. Aquilo virou uma unidade de negócio, eles fizeram o spin-out e criou-se essa empresa Commvault, que era um pouquinho deslocada, né? Hoje ela já tem uma representatividade interessante. E aí eu fui contratado, né, com essa experiência por atuar, né, num parceiro da Compaq. E por essa experiência de ter uma visão, né, de gestão, de operação de backup, isso era realmente o que eles estavam buscando nesse profissional. E aí eu tive a atribuição de estudar o produto, né, para que esse produto fosse lançado através desse distribuidor aqui no Brasil. E aí, curiosamente, começou a minha história com a Dell. Por quê? Porque a Dell, lá em 2004, ela fechou um contrato global com a Commvault, né, para vender este produto como se fosse um produto Dell, um produto OEM, e não tinha profissionais para fazer a implantação do que a Dell vendia. Então a Dell vendia e contratava a empresa onde eu trabalhava para fazer as instalações. Aí o Josemar fazia a instalação do Commvault nos clientes da Dell. Foi ali que começou a história. Muito interessante. E aí você entra na Dell, hoje está 10 anos quase na Dell, certo? Teve uma transição no meio. Uma transição aí no meio, né? Porque a Commvault ela não concorre só com a Dell, né? A Commvault ela concorre com outras empresas do mercado, né? Então, na época tinha a Symantec, que você comentou aí agora. Symantec, né? Exatamente. E você está em qual área hoje na Dell? Hoje eu estou na divisão de proteção de dados da Dell, chamada DPS, Data Protection Solutions. Né? Data Protection Solutions. E a gente entra num assunto que está muito polêmico hoje e faz a gente pensar muito. Data Protection Solutions, e aí você pode explorar mais um pouquinho o que você faz realmente dentro da Dell, mas você trabalha com proteção de dados para o público em geral ou de alguma outra forma? Muito boa pergunta. Outra muito boa pergunta. Eu atuo, né, na divisão de proteção de dados já há 10 anos. Aliás, completo 10 anos agora em janeiro. E a minha, né, função lá dentro, eu tive algumas, né, essa é a quarta função que eu tenho dentro da divisão. Entrei como pré-vendas, né, fiz parte de um time global chamado Software Managers. Esse time global, a missão desse time era apoiar os times internos da Dell com relação a entender o portfólio de software de proteção de dados, porque a Dell, né, na época, antes da EMC, ela adquiriu algumas empresas e junto com essas empresas veio, né, uma gama de softwares absurda. Então fazer a integração disso tudo, explicar para o time de vendas como é que pode ser feita essa composição, como é que pode ser aplicado aos casos de uso, não era uma tarefa muito simples. Então precisava ter alguém para fazer essa tradução. Você como comunicador, você deve ter essa missão, né? Pegar o que é complexo, tentar traduzir isso numa mensagem simples. Exatamente. Então eu era mais ou menos o comunicador. Eu vou chamar aqui de software manager, mas eu era o comunicador do portfólio da Dell para o time de vendas. E agora, né, recentemente, desde 2019, eu fui convidado, né, pelo diretor aqui Brasil, né, o Wellington Menegasso, a apoiar os times de canais, entre ele e o time da Ingram. Então, essa é a minha missão, fazer essa mesma função agora com o time de distribuição. Bacana. Falando um pouquinho da proteção de dados, e aí a gente entra em temas como LGPD, e eu queria refletir um pouco com você e com o público que está ouvindo aqui. Você sabe que eu percebo
que de 2 anos para cá, obviamente, as pessoas começam a falar muito de proteção de dados, começa a ver muito na mídia dados que foram, que as empresas deixaram vazar, né? E assusta muitas pessoas, principalmente porque elas não entendem exatamente o que é isso que está sendo falado. Cada um interpreta de uma forma. Mas é um assunto que está na boca do povo nos últimos 2 ou 3 anos. E qual que é meu maior medo nisso? Eu queria te falar. As pessoas, elas estão evitando compartilhar os dados. No momento que a LGPD está entrando no Brasil, não está entrando não, já está em vigor no Brasil, e no momento que, por exemplo, perguntarem para a pessoa se ela quer compartilhar os dados ou não, a maioria das pessoas vai dizer, não quero compartilhar meus dados. Elas dizem isso porque elas estão assustadas, mas elas não entendem os benefícios de dados compartilhados, o que os dados dela podem ajudar ao dia a dia delas, como a inteligência artificial, por exemplo. Impossível a inteligência artificial atuar personalizado para a pessoa sem saber, sem conhecer a pessoa, sem ter os dados da pessoa para tomar alguma decisão. Então eu acho que se não tiver uma comunicação clara, não tiver uma educação para a sociedade em relação a benefícios e malefícios de compartilhar dados, o medo das pessoas de não compartilhar os dados vai atrasar a evolução tecnológica da sociedade como um todo. Dá um exemplo rápido para você. Colocar propaganda, que é uma coisa que todo mundo conhece, mas tem N exemplos que a gente pode falar aqui. Propagandas online. Aquelas propagandas que a gente via nos anos 90 na televisão e tal, às vezes propaganda que não tem nada a ver com a gente aparece e a gente é obrigado a assistir, né, na época. A inteligência artificial vai colocar a propaganda no futuro que você precisa naquele momento, a propaganda que tem mais a ver com você. Só que para isso ela precisa entender quem é você. A máquina precisa entender o que você quer e suas necessidades. Se você não compartilha seus dados, você vai voltar lá para a década de 90, onde tem propagandas que não tem nada a ver com você e talvez, quem sabe, você seja obrigado a assistir para conseguir acessar alguma coisa. Então isso é um exemplo bem básico, mas tem outros exemplos diversos que, se as pessoas não compartilharem os dados delas, por estarem assustadas ou com medo, eu acho que vai atrasar muito a evolução tecnológica da sociedade. Uma opinião pessoal minha. Eu queria colocar, é uma pergunta muito grande, mas eu queria colocar para você agora, botar a bola para você. O que você acha disso? Você está de acordo com essa minha opinião? Você tem uma opinião diferente? Você acha que existe esse medo das pessoas de compartilhar os dados por tudo que a mídia colocou já e essa falta de entendimento? Qual que é a sua opinião? Nossa, Tony, primeiro, né, parabéns. Vou fazer entre parênteses aqui, desculpa te cortar, o pessoal da produção fica com raiva, porque eles fazem teasers de 30 segundos. Minha pergunta foi 2 minutos e meio. Vai ser difícil cortar para rede social, mas diga aí. Eu tive um diretor e se ele escutar, ele vai falar, ele pegou isso de mim, né? DTJ, né? O DTJ é dar o teu jeito aí, produção. Então, assim, primeiro, parabéns aí pelo contexto. Você explicou muito bem, e antes até de eu fazer a minha colocação aqui, que eu acho que ela não vai ser curta também, eu queria colocar uma das missões que a Dell ela tem, né? Isso desde o Michael Dell, nossos diretores globais, a gente vem cascateando essa mensagem, todo o time da Dell, né? Dell inteira, Dell Technologies inteiras, todas as empresas de Dell Technologies vão ter que, de certa maneira, levar essa mensagem, que a missão da Dell é impulsionar o progresso humano através do uso da tecnologia. Então, isso que você falou aí, ou seja, compartilhar a informação, né? A tecnologia, sabe-se lá como, eu tenho algumas historinhas interessantes aqui, algumas analogias que, se der tempo, a gente vai certamente se enveredar por ela. Compartilhar a informação para que a tecnologia saiba quem você é, as suas preferências, isso é muito importante. Imagina, vou dar um exemplo aqui, né? Indústria farmacêutica junto com a indústria de saúde, sabendo, né? Tirando o seu código DNA, sabendo qual que é as possíveis doenças que você pode desenvolver ao longo da sua vida,
e, né, traçar um tratamento preventivo. Ou indicar o remédio ideal para você, que tem muito remédio errado que os médicos colocam às vezes para as pessoas. Ou a dosagem, né? Então tudo isso Exato. vai cair lá dentro na correlação de eventos, né, com a inteligência artificial, com machine learning, com tudo isso que você já conhece e consegue traduzir de uma maneira mais simples do que a minha aqui. Então, sim, compartilhar informação, ela é muito importante. O que você comentou aí sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, eu não sou um especialista especificamente de Lei Geral de Proteção. Aliás, né, é uma trilha bem importante que vai abrir um mercado bem interessante, que é o tal do DPO, né, o Data Protection Officer. Tem muita relação com... Parece, né? É o cara de backup? Não, não é. Também é o cara de backup, né? Vai ter um pezinho ali, mas é muito além do cara de backup. Já vamos chegar lá. Então é uma trilha interessante. Eu tô de olho nela, eu tô de olho nessa trilha, né? Então vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos. Mas o que eu diria que as pessoas, você comentou também, as pessoas elas estão assustadas a compartilhar informação, eu diria que é por conta da fraude. Porque a tecnologia ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Se você me permite aqui, tivemos recentemente um lançamento, né, espetacular. Né? A gente tem o Open Bank agora, porque de certa maneira utiliza a informação ajuda muito. Das pessoas, né, para que as pessoas tenham, né, uma oferta melhor financeira, né, dos provedores financeiros. E a gente teve recentemente, antes do Open Bank, o Pix. Poxa, né? E baseado ali, salvo o meu engano, em blockchain, né? Tudo, né, bem interessante. Mas infelizmente a tecnologia do Pix está todo mundo assustado agora. Eu não vou nem entrar aqui nessa seara, porque a gente sabe o que está acontecendo nas ruas. Então antigamente a gente tinha medo de ter o celular subtraído porque as pessoas roubavam o celular. Agora a gente tem medo de ter o celular subtraído porque o interesse é outro. Hoje em dia as pessoas nem roubam mais celular, para na rua, usa seu celular, faz um Pix e deixa seu celular com você. Devolve o celular. O Pix as a service, né? Coisa louca, né? As pessoas nem querem, não quero celular mais não, porque sabe que a maioria dos celulares tem questão de segurança que não vai valer mais nada no mercado aí. Então as pessoas devolvem o celular para você e faz o Pix para, né, te roubar, que eu digo. Então eu acho que quando os governos, principalmente os governos, eles conseguirem passar essa tranquilidade, criarem mecanismo onde as pessoas se sintam seguras a compartilhar a sua informação e entender, e a Lei Geral de Proteção de Dados, acho que ela é o mecanismo correto para isso. Então, quando a pessoa publicar ou compartilhar a sua informação, ela vai ter a garantia do anonimato, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela certamente colaborará para que esse compartilhamento seja feito e realizado de uma maneira mais tranquila. Mas eu acho que sim, as pessoas elas estão preocupadas a compartilhar a informação. Estão muito preocupadas. Isso pode ser um passo aí, como eu falei, para atrapalhar a evolução tecnológica como um todo. E hoje na Dell, então repete a missão para a gente da Dell. Qual que é a missão da Dell? Claro, é impulsionar o progresso humano, esse é o slogan, né? E é bem isso mesmo, né? É impulsionar o progresso humano através do uso da tecnologia. Através do uso da tecnologia, ótimo. E a Dell, ela está no mundo inteiro fazendo... A Dell, ela está presente no mundo inteiro, salvo alguns pequenos países, eu não tenho a lista completa aqui, né? Por razões geopolíticas, ela não consegue se fazer presente. Eu acho que o maior desafio da Dell, pelo que eu percebo de longe, é a educação em si, né? Do mundo todo. É você educar a pessoa para ela entender o que está fazendo no mundo da tecnologia, que muita gente faz e não entende bem o que está fazendo. Clique em OK, você aceita os termos de serviço, aceito, não lê, não sabe o que é aquilo. Então tem uma grande barreira da educação, maior do que nunca hoje em dia, relacionada à tecnologia em si. Até procurar no Google melhor, né? Procurar a resposta. Eu lembro que antigamente o mais importante era você ter a resposta certa. Né? Você estava procurando a resposta de uma pergunta, você ia até a Barça, procurava no dicionário, chegava na página e tinha a resposta daquilo. Hoje em dia mudou. Hoje em dia o mais importante é você fazer a pergunta certa. Porque sem a pergunta certa você não chega na resposta certa. Antes não. Antes você chegava, independente da sua pergunta, você chegava na Barça, no livro, ele já tinha a resposta pronta ali. Agora, se hoje você colocar a palavra-chave errada, a pergunta errada, você não chega na resposta certa. Eu acho que o grande gargalo aí hoje é realmente a educação
com base em tecnologia, com foco em tecnologia em si, para o mundo evoluir. Eu acho que vai de acordo com o que a Dell quer passar aí, né? Ajuda a cumprir essa missão da Dell. Sim, sim. A Dell ela faz isso de uma maneira muito forte, eu diria, efetiva. Eu vou procurar dar alguns exemplos aqui. Tudo isso ela faz de maneira transparente. Ela publica essas ações num relatório que ela chama Legacy of Good, ou seja, legado do bem. Depois eu passo o link. É público esse relatório? É público esse relatório e as ações também são públicas, né? Então eu vou tentar citar algumas aqui. Uma delas é liberar o acesso à informação, ao conhecimento, a alguns treinamentos para que estudantes estejam inseridos nessa economia digital, né? Porque a economia digital, como você sabe, é o futuro. Então, como é que os estudantes podem empreender e tirar proveito da economia digital? A dela entrega, né? Algumas trilhas ali para que os estudantes, os pesquisadores, eles sigam ali adiante. Um outro ponto, a gente tem uma linha de notebook que é o XPS, né? É um notebook, um dos tops aí da linha, né? dentre as várias linhas que a Dell tem. O que a Dell está fazendo? Né? Se impulsionar a tecnologia, ou seja, a gente entrega um notebook, né, fantástico para o mercado. Poxa, mas qual o valor efetivo desse notebook? A embalagem dele é espetacular. Né? Por quê? A Dell ela manda recolher plástico no oceano, traz esse plástico para processar e cria a embalagem desse notebook através desse plástico. A embalagem se diz a carcaça do notebook, é isso? Não, a embalagem onde vem o notebook. Ah, tá, sim. Né? Então, sim, tem também alguns componentes que são criados através desse plástico nas outras embalagens ou alguns componentes também. Tá. Mas então, assim, qual que é a grande proposta disso? É você estar preocupado com o meio ambiente. Então, não é, a tecnologia ela chega nesse notebook. Fantástico. Mas, poxa, será que isso é suficiente? Tem uma outra ação que está muito forte lá na Índia, tá junto com a Dell, junto com o Ministério Público da Índia, né, o Ministério da Saúde, estão desenvolvendo prontuários, colocando lá Big Data, para exatamente criar essa relação, né, junto com alguns laboratórios, criar essa relação de tratamento, de mapeamento, enfim, tudo isso da população. Então, tudo isso são ações que a Dell ela está colocando, e o objetivo, né, segundo o Michael Dell, até 2030, é impactar 1 bilhão de pessoas. Fantástico. Com essa missão. Fantástico. E como é que a Dell atua junto com outras empresas no B2B, Business to Business, em relação à sua área, tá? Em relação ao que você faz? Como é que você atua com outras empresas? Poxa, muito boa pergunta, né? O mercado de tecnologia está em franca transformação. Então, a própria Dell ela está em transformação nesse momento. A divisão de proteção de dados, ela é uma infraestrutura, né, de proteção de dados, ela é composta por vários componentes. Você tem ali o servidor, aquele servidor tem um sistema operacional, aquele sistema operacional vai rodar uma aplicação de backup em cima dele que vai escrever em um dispositivo, seja uma biblioteca, uma fita, uma área em disco com capacidade de redução, de deduplicação. Aí tudo isso cria uma infraestrutura de proteção de dados. Agora, com o mundo, né, falando de multi-clouds, né, vamos falar aí dos hyperscales, a Amazon, Microsoft com Azure, outras nuvens, né, a própria Oracle criando a nuvem dela, IBM Cloud, né, temos, né, vários provedores de serviços que já eram parceiros Dell, que têm a sua própria nuvem, que vendem infraestrutura como serviço. Então a nossa relação ela é muito aberta com esses parceiros. Por quê? Olhando o portfólio de proteção de dados, ele é 100%, ele pode ser 100% definido por software, né? Lógico, eu estou vendendo aqui o nosso peixe, né? Vamos adorar ver um servidor Dell rodando o nosso software, mas pode ter um servidor da concorrência ali rodando o nosso software, ou vou além. Você pode ir lá no marketplace de um provedor de nuvem pública e buscar o stack de software da Dell, né? E falar assim, eu quero consumir infraestrutura como serviço, né, desse provedor de nuvem pública, e quero utilizar esse software da Dell de backup ou essa infraestrutura de backup, assim como eu tenho no meu data center, e fazer a integração do meu backup que está on-prem com o meu backup que está nessa nuvem pública e criar realmente uma relação de multi-cloud aí. Então, isso é bem interessante.
E adicionando aí uma pimentinha aí nisso que eu comentei agora, a Dell ela acabou de lançar nos Estados Unidos o nosso projeto Apex, que daqui a pouco deve aterrissar aqui na Ingram. Gostei do nome, hein? Apex. Apex, ele tem relação com o OPEX, né? Então assim, o cliente hoje ele está buscando consumir, não mais fazer um investimento, né, naquele ativo, ele quer consumir como serviço. Só que muitas vezes ele não está pronto para, né, fazer um consumo numa infraestrutura de nuvem pública. Ele quer ter o modelo de consumo como serviço, mas ele quer ter infraestrutura, ou precisa ter a infraestrutura ainda dentro de casa. Então a Dell, junto com a Ingram e todos os parceiros, eles serão chave, né, e peça importante aí para poder fazer a entrega dessa infraestrutura on-prem, agora como serviço, para que faça uma integração aí com nuvens públicas. Você falou de software, agora eu fiquei na dúvida. Na dúvida não, fiquei curioso, na verdade. Opa, qual tipo de aplicativo você usa no seu dia a dia para ter uma melhor qualidade de vida? Que a gente começou falando sobre qualidade de vida no início da entrevista. O que você usa assim no seu celular, no seu computador, para te ajudar no trabalho, ajudar no dia a dia, ajudar na qualidade de vida? Ah, muito bom. Eu uso o Strava, né? Eu comentei para você, para ficar monitorando aí. Já anotei aqui, adorei, viu? O meu pedal. Agora menos, mas eu usava bastante um aplicativo chamado TripIT. O TripIT, ele me ajudava a... eu estava cobrindo Latinoamérica antes da pandemia, então muitas viagens para América Central, muitas viagens para México, Colômbia, Chile, enfim, até aqui interno no Brasil também muitas viagens. E você acertar cronograma de saída de voo, chegada no aeroporto, reunião no cliente, check-out, check-in no hotel. Então você coloca, né, você faz a inserção dessas informações todas, número do voo, e ele monta a sua viagem, te ajuda muito. Fantástico. Então esse me ajudava bastante. Aí eu gosto do Award Wallets, eu faço isso no Award Wallets, mas eu vou dar uma olhada no Tripit também, que você falou. Obrigado pela dica. Award Wallets, ele já pega no meu e-mail automaticamente os hotéis, passagens, já organiza para mim. Se mudar o portão, ele avisa na hora, ele é programa de pontos também, se eu tenho, é bem bacana. Depois você dá uma olhada. E o que mais? Assim, mais um para andar, pedir comida, para fazer exercício, para trabalhar, team management. Os aplicativos agora na pandemia, esse aumentou aos montes, né? Que é os aplicativos de solicitação de comida mesmo, né? De entrega. Então, enfim, posso falar o nome aqui? Pode, por favor. Eu uso bastante o iFood, né? O iFood. Bacana. E é interessante como esse aplicativo ajudou também uma classe da sociedade, que são os motoqueiros entregadores, né? Ajudou eles a terem uma renda a mais durante a pandemia, que estava difícil para todo mundo ali, não só para eles, mas para todo mundo. Então eles conseguiram aí gerar trabalho, não é nem emprego, né? Mas gerar trabalho para as pessoas. Isso foi muito bacana. Você falou um ponto, ontem eu saí, né, com a família para a gente almoçar fora, estamos nos ressocializando, né? Agora, finalmente, a pandemia. E aí saímos para almoçar fora e a gente estava voltando, passamos na frente de uma avenida aqui em São Paulo, passamos na frente de um restaurante que estava cheio, né, de entregadores, moto, bicicleta, enfim. Só que o restaurante não era um restaurante, era uma porta. Então você via que tinha uma cozinha lá dentro. Ele falou, poxa, não tinha nome, não tinha nada, você entendia que era uma cozinha pelo movimento, o pessoal saindo ali, a logística, mas era um restaurante. Então, eu diria que além do entregador, fez a indústria, né, de serviço, principalmente de restaurantes, se reinventar. Né? Porque o cara ali ele não precisa mais ter o balcão, o restaurante, aquele restaurante bonito, com as mesas, ele precisa ter uma cozinha efetiva, uma cozinha rápida, o pessoal trabalhando lá dentro. Então, muito provavelmente, o pessoal que servia as mesas agora estão trabalhando lá dentro da cozinha, apoiando na logística. E o restaurante tá vida que segue, né? Então, isso é um exemplo bacana. Você falou de ressocializar, quando o WhatsApp saiu do ar, com o Facebook e tal, quase por um dia todo, teve uns memes na internet do filho que morava com a mãe, e a foto a porta aberta do quarto do filho abraçando a mãe. Ô mãe, quanto tempo, que bom te reencontrar, né? Que não estava mais no computador e tal, e conseguiu finalmente conversar com a mãe, encontrar com a mãe dentro da mesma casa. Mas, muito bom. A gente falou de tecnologia, a gente falou de carreira, e agora eu queria que você deixasse, por gentileza, uma mensagem final para todos, falando um pouquinho aí, uma mensagem que você quiser, mas
dando um pouquinho ali da sua opinião sobre o futuro. O que você acha que vai vir nos próximos 5 anos aí em relação ao mundo em si? Pergunta difícil essa. Mas deixa uma mensagem final pra gente aí, e foi muito bom o nosso papo, hein? Gostei muito. Muito bom. Eu vou traçar um paralelo aqui, né? No pós-guerra, Segunda Guerra, a gente está vivendo uma revolução agora, né? Então, no pós-guerra, teve um grande empresário americano que ele fez investimento, né, em navios de guerra que estavam sendo sucateados. Era um empresário do setor de transporte. Ele conseguiu financiamento bancário para comprar esses navios, e o grande dilema dele, o grande problema dele era otimizar logísticas de descarga dos caminhões e carregamento do navio, porque era feito através dos estivadores. O pessoal descarregava no lombo o caminhão e jogava e carregavam os navios no lombo. Malcolm McNeil, salvo não me engano, foi em 1956 ou 57, ele comprou esses navios, deixou esses navios bem retos, como se fosse um navio de carga hoje, conhecido os nossos navios de carga, e começou a criar caixas. E aí o pessoal, em vez dele carregar os caminhões, ele começou a colocar essas caixas em cima dos caminhões. Ele inventou o container. Nossa. Lá em 1957. E aí o que ele fazia? O preço da tonelada, que custava em média 5,7 dólares a tonelada, e demorava um tempão para avançar, ele derrubou isso para alguns centavos de dólar. Uau. E o tempo, né? Ele encostava o caminhão lá nas docas, pegava o guindaste, tirava o container e jogava ali dentro do navio. Muito mais rápido. Muito mais rápido. Por que eu trouxe essa história aqui? Porque a gente está passando por um processo de revolução. Tem alguns estudos, né? Tem um estudo, eu não vou lembrar o número do estudo, mas tem um estudo do IDC que está dizendo o seguinte: nos próximos 5 anos haverá um desenvolvimento muito forte, uma replataforma das aplicações da ordem de 500 milhões de aplicações. Se a gente virar numa linha do tempo invertida, esses 500 milhões de aplicações foi desenvolvido em 40 anos atrás. Então a gente vai fazer em 5 anos o que fizemos em 40. Isso dá uma ideia da velocidade que a coisa está. Então por isso práticas como Agile, Machine Learning, práticas de desenvolvimento como Agile, né, componentes como Machine Learning, Inteligência Artificial, Big Data, né, para extrair essa informação, isso é muito importante. Só que além de tudo isso, tem uma questão que é o seguinte, é o legado. Como é que você pega esse legado, né? Falei do restaurante agora, que estava lá só na portinha. Seguramente esse empreendedor que tem esse restaurante, ele tinha um restaurante tradicional, né? Só que ele teve que se reinventar. Então como é que você pega esse legado e coloca isso para rodar novamente? Então a tecnologia, a infraestrutura de tecnologia é parte importante disso, ou seja, para quando você aterrissar isso numa infraestrutura tradicional, como é que eu faço essa passagem fazendo integração de pessoas, processos e a tecnologia, para que a minha aplicação, né, entregue uma experiência importante, entregue um resultado importante. No final, todo mundo busca isso, uma experiência diferente, uma experiência boa. E a tecnologia ela é parte fundamental disso. Só que, né, tudo isso precisa, de alguma maneira, estar seguro, porque a gente tem os atores maus, né? A gente tem os hackers. Então, assim, essa é uma das outras missões, você ter esse mundo conectado, 5G está batendo aí na porta, né? Internet das coisas estão aí, tudo, cada vez mais as coisas conectadas. Pessoal trabalhando de casa, né? Eu estou aqui, você está aí remotamente, né? Esse é um exemplo, né, do Workplace Anywhere, ou seja, do futuro. Ou seja, você tem produtividade em qualquer lugar hoje, e com o advento do 5G, isso vai se maximizar. E aí, ou seja, a questão da segurança, ela é muito importante, porque você vai ter todo mundo conectado, as redes mais rápidas, e isso que é uma realidade hoje, sequestro de dados, exposição de dados,
isso vai se maximizar também. Então, essa é uma preocupação muito forte da indústria. A Dell ela está olhando isso, posso garantir, a gente já tem uma oferta de monitoração de comportamento no endpoint. A gente tem uma garantia, imagina, né? O cliente hoje é sequestrado, né? Tem o dado do data center sequestrado. Muitas vezes o backup está comprometido também. Então a Dell ela consegue hoje criar um ambiente isolado e garantir a recuperação dessa informação em caso de sequestro. Só o backup do backup, praticamente. É o backup do backup melhorado, né? Porque precisa estar isolado e precisa estar validado, ou seja, você precisa garantir que esse backup não foi comprometido pelo sequestro de dados. Josemar Saraiva, fantástico, adorei nosso papo, foi muito bom mesmo. Eu desejo todo sucesso para você e para a Dell, que é uma empresa que eu adoro também. E a gente se encontra em outros papos aí no futuro, tenho certeza disso, tá bom, Josemar? Muito bom. Forte abraço para você e até a próxima. É isso aí, pessoal. Esse foi nosso convidado Josemar Saraiva, da Dell Technologies, e esse foi o papo sobre tecnologia, carreira e futuro. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio do Tecnologicamente Falando. Um abraço para você.